né? Porque eu, na minha versão anterior, digamos aí de uns 10 anos, eu tô com 36, eu tinha uns 26, eu ainda acreditava, né, que a feminilidade era uma fraqueza. Só que depois de ter um encontro com Jesus, de buscar realmente a palavra, de entender como que Deus nos formou e para que Ele nos formou, né, qual o nosso papel no mundo mesmo, né, no casamento, nos negócios também, eu acredito que a feminilidade é uma força da mulher. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Shawilcast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shawil é um ecossistema de projetos voltado para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver espiritualmente, profissionalmente, emocionalmente, fica aqui com a gente que o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu estou aqui com as minhas sócias e parceiras de projetos. Sejam muito bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, sou advogada e mentora de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver uma vida plena e próspera com leveza. Né, Ju? É isso aí. E eu sou a Ju Santos, atuo como mentora de brand pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que nós mulheres devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E antes da gente começar esse podcast de hoje, que está sensacional, aquele recadinho. Não esquece de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece. Então agora, vamos começar, que o podcast promete, né, Beta? É verdade, estamos com uma convidada muito especial hoje, ela que tem autoridade, né, para falar sobre feminilidade, a história, o testemunho de vida dela é muito impactante no que se refere a relacionamento, casamento. Então seja muito bem-vinda, Chay. Ai, obrigada, muito obrigada pelo Bem-vinda. convite, meninas. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje e também nessa minha fase de vida, né, que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres também, né, com o meu testemunho de vida, tudo que eu passei até aqui. E como Deus tem sido bom contigo, Sim, né? eu sou Chayne Correia, Perfeito. e sou neuropsicoterapeuta em formação, né, atendo também aconselhamento terapêutico na parte cristã com mulheres. E hoje também gestante, né, mamãe? À espera da minha menina. À espera da minha menina. Acredito que já vai estar no ar e eu já vou ter revelado o sexo, né? Então, tô à espera da minha menina. Mais uma mulher plena, próspera, chegando. Glória a Deus! Mas a mulher sábia e virtuosa, porque eu já declaro, né? Amém. Sobre a vida Isso, dela. amém. Glória a Precisa Deus. sempre Isso, declarar. falaremos sobre isso, perguntaremos sobre dicas. É. E, Chay, uma pergunta que não quer calar. Feminilidade é fraqueza? Olha, Já começa na bomba. Depende do ponto de vista, né? Porque eu, na minha versão anterior, digamos aí de uns 10 anos, eu tô com 36, eu tinha uns 26, eu ainda acreditava, né, que a feminilidade era uma fraqueza. Só que depois de ter um encontro com Jesus, de buscar realmente a palavra, de entender como que Deus nos formou e para que Ele nos formou, né, qual o nosso papel no mundo mesmo, né, no casamento, nos negócios também, eu acredito que a feminilidade é uma força da mulher. Ai, que lindo. Acredito que é ser forte mesmo, porque não é fácil você se sentir doce, feminina, mas ao mesmo tempo forte e corajosa, né? Então a gente dosar isso, porque eu vim de uma criação de uma mãe que se separou muito cedo, né? Que precisou dar conta de muitas coisas sozinha, então ela precisou ser muito forte, de ser aquela mãe provedora, né, aquela leoa pelos filhos, e eu tive essa referência de mulher, então eu não tive uma criação baseada na Bíblia, né, que hoje é o que eu quero passar para os meus filhos, para a próxima geração. Então acho que isso faltou muito, então por esse motivo eu levei muito tempo para conseguir entender essa feminilidade, o poder que tem isso, né? Porque a nossa força se aperfeiçoa na feminilidade também. Muito bom. Exatamente. Então, E passei falando um por isso. pouquinho sobre isso, como que foi esse processo, né, de
reconstruir ou construir a tua feminilidade. Nos conta a tua história. Quem é a Chay? De onde ela veio? Então, eu acredito que veio muito, até como eu trabalho com essa parte de neuropsicoterapia, que é a parte da neurociência, unindo a fé, né, a parte bíblica, né, o embasamento bíblico, a gente vê muito essa formação das crianças, do 0 aos 7 anos ali, que essa formação é muito importante para formar a identidade do adulto, né? Então, nós somos adultos, somos as crianças que cresceram. Então, veio muito daquela parte da minha infância ali, que teve um rompimento do casamento dos meus pais ali, com 9 a 10 anos, e aquilo foi um baque para mim. Então, inclusive, eu não queria, eu passei por alguns conflitos ali naquela fase de separação, eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. Inclusive, isso era um bloqueio muito grande meu, da questão da feminilidade, ser forte, de dar conta de tudo, porque eu tive essa referência. A separação dos meus pais foi difícil, porque teve conflitos. Então, hoje eu vejo que, sim, pode acontecer separações e rupturas no casamento, mas que isso não pode passar, nós não podemos passar para as crianças, para os filhos, porque isso afeta muito, né, a parte psicológica, neurológica da criança, a formação, a identidade dela. Porque a falta de paternidade, a falta da presença física do pai ou da mãe gera consequências. Sim. Então, a feminilidade ela já está baseada lá na infância da criança. Então, essa formação de identidade, se buscar a Deus também e oferecer isso para a criança desde cedo é muito importante, né? Então, eu vejo que eu fui construída por Deus mesmo, porque não tive essa base, sabe? Perfeito. E isso é bom a gente ter clareza, até acredito que Deus me deu essa sabedoria do alto, digamos assim, antes de gerar. Porque por esse motivo de estar mais feminina é que eu consegui pausar realmente, relaxar na minha essência feminina, porque olha, eu tinha uma mãe super masculina que dava conta de tudo, né? Masculina no jeito de agir, de tomar decisões, porque ela precisou ser forte para isso. E eu era assim, então não tinha como relaxar na minha essência e querer ter filhos. E essa separação dos meus pais me gerou um bloqueio de não querer ter filhos também para não passar no mesmo processo. Então eu vim desse processo. Padrão, né? A gente tá padrão. falando. É um padrão de repetição. A gente vive isso, né? Como essa questão da separação dos pais quando muito pequenos, né? Eu, graças a Deus, não passei por isso. Meus pais ficaram 56 anos casados, né? Ai, glória a Deus. Mas como a gente vê que é importante a presença do pai e da mãe na Muito construção do importante. caráter da criança, né? Da identidade dela. Sim. Eu falo que paternidade aponta propósito, né? E o propósito te encontra quando tu descobre a tua real identidade. Então, paternidade, identidade, propósito, são sempre palavras que a gente tem que estar pregando para nós mesmos, porque são palavras que eu falo, às vezes esse assunto tá tão em tema, né? Feminilidade, tá na moda, paternidade, falar de propósito, tá na moda, mas é porque são palavras que a gente tem que estar sempre pregando. Sim, é no nosso porque coração. saiu muito, né? As pessoas tiraram o foco de ser feminina porque mostra uma fraqueza, né? O mundo tá pregando Exato. isso, porque tu tem que ser forte, tu tem que dar conta de tudo, tu tem que ter 2, 3 empregos, Uma carreira o teu marido tem que se virar sozinho e a tua casa não importa, o que importa é a carreira, o certificado, o dinheiro, e a gente vai deixando o que é eterno para depois, né? Para depois. Então eu falo muito sobre isso, né? Que a paternidade aponta o teu propósito, o teu destino. E como mãe de filha solteira, tive sempre meu pai presente na minha vida, mas eles não chegaram a casar e morar juntos. E eu sofri muitos baques, muita ruptura, assim, na minha vida e na minha identidade por ter falta de um pai dentro de casa. Então, sim, é muito importante pai e mãe. Deus criou homem e mulher não à toa. Essa complementariedade é o que torna, né, não a perfeição, mas a funcionalidade, né? Cada um lar fazendo saudável, sua cada um nos seus papéis, papel. papéis invertidos. Então, sim, também fui criada por uma mãe muito guerreira, muito forte, como isso nos engessa, nos endurece, e é uma luta constante. Eu falo muito de feminilidade e as pessoas me olham e falam, ai, como tu é doce. É Deus, é o trabalhar de Deus todos os dias. Todos os dias. Tu tem que lembrar, quando vê tu tá falando de uma forma mais ríspida, quando vê tu já tá agindo de uma forma impulsiva, tu já tá atropelando Quer os ver pés quando pela estiver vida. grávida, amiga? automático, Quando a né? gente tá grávida, as emoções ficam à flor da pele. Então, só todos os dias tem que Imagina. higienizar o coração, pedir pro Espírito O Santo meu marido tem pra que nos me podar ajudar, de vez em porque a gente fala às vezes alguma coisa e pensa assim, nossa, eu não devia ter falado isso, ou desse jeito, ou dessa forma. Então, a feminilidade também tem a ver com isso, né? De tu deixar agir o fruto do Espírito em ti e tu verdade. renunciar à tua carne, porque a gente vai querer
razão, brigar e discutir. Eu só vou fazer uma pergunta antes, porque a gente fala muito, bate muito nessa questão da vulnerabilidade da mulher, né? Mas o que é ser uma mulher vulnerável? Né? Que eu acho que isso é importante. Né? O que é ser uma mulher vulnerável? Chay, você é nossa convidada. Nos fale. Eu tenho uma Olha, palavra essa aqui. me pegou. Vou deixar a pauta para vocês primeiro, até para eu entender o contexto aí. Porque o que é ser uma mulher vulnerável? Uma mulher vulnerável. Até porque a gente tá pegando, daqui a pouco, mulheres que estão nos assistindo, perfeito. e a gente tá batendo muito nessa tecla da mulher vulnerável, né? Da questão de trazer essa vulnerabilidade da mulher. Só que a gente também tem que explicar para elas o que é o ser vulnerável. Verdade. Porque a vulnerabilidade não é a fraqueza, não é o se colocar numa condição de coitada. Eu acredito que pode ser uma flexibilidade, né, da mulher. Perfeito. A gente Eu tava acredito falando que muito seria sobre isso. A ser mais- firmeza É, e a flexibilidade. E é o tu equilíbrio ser flexível, desses porque assim, dois. se eu sou muito vulnerável também, dentro, como eu atendo muitas mulheres em situação vulnerável mesmo, crítica de violência doméstica e tudo mais, isso é uma vulnerabilidade muito crítica, né? Isso existe. A Isso gente não existe tem muito. unidade, Não fala, não né? tapa os olhos para isso. Exato. Então, isso eu existe. acredito, assim, que é um fator, assim, bem determinante de alerta, sabe? Para as mulheres, se você sofre algum abuso em casa, alguma coisa do tipo, assim, entre em contato, né, com uma emergência. Não tenha vergonha. Busque uma saída e não fique debaixo da autoridade do seu marido nesse caso, né? Então, assim, é um dos casos, assim, que eu acredito que sim, tem que haver uma ruptura e um afastamento, porque às vezes a mulher corre risco de vida, né? Ela apanha, ela tá arriscando a ser morta, enfim, né? Então, assim, nem se podia falar essa palavra aqui, mas enfim. É um risco que tem e acontece muito pressão psicológica, né? Então, eu ia falar acontece sobre muito isso. isso, até questões de alcoolismo e drogas, enfim. Então, e a mulher, ela fica ali naquele centro de vulnerabilidade. Então, assim, não é ser vulnerável a esse ponto. Eu amo meu marido, eu vou ficar aqui, tá, mas quanto tempo mais tu quer lutar por essa família? A gente vai falar sobre submissão, Né? mas eu falo que a submissão não é a subserviência, né? Não é Aquela Sim. omissão. Exato. Submissão não é a Tu tem, omissão. a submissão é estar ao lado do seu marido, numa missão Exato. com ele de vida, com propósitos alinhados, com o futuro, objetivos alinhados, né? Porque se cada um puxar para um lado, a corda arrebenta, Perfeito. né? Então, assim, tem muitas mulheres que chegam para mim, mas eu, por exemplo, chegou nessa questão aí, eu não gosto de cantar parabéns, aniversário não gosto, porque o tipo de religião dela não permite, mas o sim. marido quis fazer para ela e para os filhos, e ela acha isso, né, difícil de lidar. Eu falei, olha, geralmente a gente tem que avaliar isso quando a gente vai fazer a seleção, né? Se a gente não avaliou na seleção, a gente tem que ir no aperfeiçoamento, mas não tem como tu querer mudar uma pessoa depois que tu casou, né? Perfeito. Não vai conseguir, né? E aí, quando julga desigual, vai ter essa briga, essa luta espiritual, essa luta pessoal aí, vai Sim. ter essa incompatibilidade. Mas voltando lá na vulnerabilidade, eu acredito que é ser mais flexível dentro do casamento, Perfeito. sendo feminina, com sabedoria, né, e atitudes. Se as mulheres soubessem o poder que elas têm de Porque- persuasão, a nossa força não está no físico. Não. Está aqui, ó. Na fala, no No comportamento. comportamento. Eu ia falar isso pra Como mim, tu a mulher pede. vulnerável pra mim é isso, é ela saber comunicar através dos sentimentos, né? Exato. Da fala dela, é a comunicação não violenta. É que daí tu né? mostra também uma fragilidade, que nem assim, hoje a gente tá com aquela capa de guerreira né, com a espada na mão, cheia da... Eu falo para as minhas pacientes. Né? E a gente deixou os nossos Exatos. maridos mal acostumados, porque como a gente exige uma força, eles veem a gente como uma força, como um escudo, essa mulher dá conta, ela não precisa de mim. Então tem muitas mulheres, mas o meu marido não me presenteia, o meu marido não abre a porta do carro para mim, tá, mas como? Se Como tu é que não tu mostra começou lá no nenhuma início? vulnerabilidade, E lá no tu não início? mostra uma fragilidade, tu Comunica. não... Porque tu chega em casa, tu tem que tirar aquela farda e dizer assim, ai, amor, queria tanto um carinho teu, eu queria tanto, sabe, eu preciso tanto de ti, eu tô tão cansada, acho que eu não quero mais trabalhar tanto. Então foi assim que eu comecei a dar um passo para trás, para impulsionar o meu marido e dizer assim, vai, a espada é tua, não é mais minha, entendeu? Porque por muitos anos a gente acaba ocupando esse lugar. Com A certeza. gente castra O eles. marido, exato. É exatamente isso que a gente faz. E Deus não nos chamou para isso, né? A ser vulnerável é uma ferramenta de Deus para nós.
E nós não utilizamos isso. de forma correta, né? Exato. Eu arrisco dizer, perfeito isso que vocês trouxeram. A vulnerabilidade é uma flexibilidade. E isso Exato. a mulher tem, né, natural dela, da essência dela, de ser flexível. E não quer dizer que ser flexível você não precisa ser firme quando precisa. Exatamente. É o equilíbrio entre a firmeza e a flexibilidade. Mas eu arrisco dizer, não sei se vocês vão concordar comigo, que a vulnerabilidade, eu nunca havia pensado sobre isso. Foi, enfim, um insight que eu tive. A vulnerabilidade é a dependência de Deus. Amém, Total, é verdade. total. É a mulher saber que ela é dependente de Deus. Porque Total. qual foi o pecado do mundo? A autossuficiência de Autossuficiência. Eva. Foi Eva lá no Jardim de Éden querer ser autossuficiente de Deus. E decidir por si o que era bom e o Ela que já não era. tinha acesso a tudo. Gente, eu paro pra pensar. Ela já tinha acesso a tudo. Ela tinha a paternidade de Deus. Ela era filha amada. Ela tinha acesso a tudo. Ela tinha a identidade dela bem formada. Não faltava nada, mas ela quis ser autossuficiente de Deus. Então, quando eu vejo o feminismo muito como um movimento de autossuficiência da mulher de Deus, não é do homem. Eu falo muito isso no brunch, né? Uhum. Não é do homem. Não é a autossuficiência da mulher do homem. Porque uma mulher saudável, com a feminilidade dela ajustada, com a identidade dela bem firmada em Deus, ela vai saber escolher um homem saudável do lado dela. Exato. Porque a mulher que tem a falta de identidade dela ajustada, ela escolhe tranqueira. Ela fica na carência, na né? carência, na carência. dependência. Tava falando com uma menina até Aceita terça-feira. qualquer coisa. Qualquer coisa. E daí também pode ver. Tu vai lá buscando as raízes dela, tem uma falta de paternidade, ou a falta da presença da mãe. Perfeito. Algum vazio, Algum algum vazio buraco lá. que E eu ela digo que precisa. todo mundo nasce com vazio, né? Que só Jesus preenche. É verdade. Então, às vezes, a gente quer, eu gosto muito daquele livro da Dama, Seu Amado, Seu Senhor, Nossa, e ali a gente tem as primeiro 3 livro do dimensões do clube. amor, porque ali mostra muito que a gente não pode colocar também expectativas no nosso marido que ele não pode nos entregar. Não. E eu queria ter aprendido Perfeito. isso antes. Gente, perfeito. Eu falo, quem me conhece sabe, eu tenho um relacionamento maravilhoso. Eu tenho um homem incrível do meu lado e, gente, eu não posso ser dependente dele. Ele não é o rei da minha vida. Emocionalmente. Emocionalmente. É Deus exato. Ele não é primeiro. meu ídolo. Tem lugares que ele não consegue acessar do meu coração porque é só de Deus. É só É. Jesus. Então, assim, por mais que tu tenha um homem maravilhoso do teu lado, a tua expectativa não pode estar num filho, não pode estar no marido, não casamento, pode Tá estar na em Bíblia, né? pessoas. Não crie ídolos. Não Exatamente. crie ídolos. Então, muitas vezes Não. a gente coloca pessoas como ídolos, né? Por mais maravilhosos. É porque Salvadores. somos sejam. falhos, né? Todos somos falhos. Se eu, Perfeito. a mesma coisa essa semana eu falei, não vá pra igreja buscando a perfeição das pessoas, porque ninguém é perfeito, nem pastores, nem líderes, São seres ninguém. humanos que nem nós. Não. Somos falhos, pessoas falhas, buscando Jesus naquele lugar, sabe? Perfeito. Buscando renunciar à nossa E carne. quando a gente olha pro lado, tira o foco de Deus e olha pras pessoas, tu vai te desviar. Tu tem que Tu tirar, vai. botar o foco no alvo. Não tem Perfeito, como, não perfeito. tem como ser diferente disso, Então, né? a vulnerabilidade eu vejo muito que é desse lugar de dependência de Deus. É saber, não, eu não sou a última bolachinha do Mas é pacote. difícil, né? muito Nossa, difícil. A gente tem ego, a gente tem muito orgulho. difícil. É Não, muito vou difícil. falar a Requer o quê? verdade. Requer humildade. E daí, assim, isso é no casamento, mas aí se tu tá grávida e vem uma pessoa e fala uma coisa contrária que tu quer, vocês, olha, vocês têm que ter Senhor, buscar muita sabedoria do alto e dizer, Senhor, me ajuda a controlar minhas emoções, porque é muito difícil. fácil, é muito difícil. Não, é muito as difícil. pessoas andam muito invasivas, né? É, a rede social tá assim. É. Tá assim, que tu não pode falar, eu gosto de banana, não, mas o que tem contra a maçã? Aham. Porque a maçã é melhor, sabe? É tá assim, verdade. tá desse Tá- jeito. tá Mas desse aquela jeito. rede social, ela deu liberdade e ela deu voz Pra quem não precisava, né? muita gente que não precisava. É, É. não, e assim, aí, como meu marido fala, eu tô numa fase de vida que eu não quero mais ser a pessoa que eu era antes que elas me Uhum. conheceram. Eu criei minha rede social em 2015. Nossa. Ah, Então, sim. ali eu quero só simplesmente ser eu e postar meu café do dia, enfim, eu não tô vendendo nada ali. Uhum. Eu não tô forçando a venda pra Uhum. ninguém, entendeu? E antes eu trabalhava em cima disso, eram minhas metas que eu tinha que bater, eu tinha que estar ali. Então, assim, aí as pessoas que elas estão te vendo na rede social, as que te seguem, tu nem sabe a maioria delas. E o que acontece? Elas te veem como uma amiga, como uma pessoa que ela conhece. Uhum. Seja que tu passa ali uma fração da tua vida, né? Mas elas sentem que tem esse direito de opinar, porque elas te conhecem, elas têm um relacionamento contigo de amizade. Só que Sim. tu não conhece elas. Se tornam íntimas Íntimas sem sem eu ter sempre frequentar a falo. nossa mesa. Eu Intimidade, sempre nós falo estamos pra na si, né, acerca de posicionamento, Sim. né? Se eu falo, a gente não pode ser amiguinha É. do nosso público, das Da nossas audiência. seguidoras, porque
Eu não sei vocês, mas eu não quero ser influenciadora. Eu quero ser uma referência, eu quero ser mentora, eu quero ser uma pessoa que aponta um caminho. E Deus me deu responsabilidades para eu ter maturidade. E a maturidade vem muito de um lugar de maternidade. Então, assim, eu tenho que me colocar nesse lugar de ser mãe, por exemplo, das minhas amigas, das pessoas que me seguem, das mulheres, que é Débora, né? Mãe de Israel, né? Deus me levantou como uma mãe dessa geração. Então, não, tu não é amiguinha, tu não tá... E a gente não tá ali pra agradar A ninguém. gente não tá ali pra agradar ninguém. A gente tá ali pra ser tu. A gente tá ali pra Seguir teu justamente apontar nosso propósito. Seja Só que as qual pessoas, elas buscam ali na rede social, pelo que eu vejo, assim, muitas vezes, é que tu tenha uma vida perfeita, coisa que elas não têm. E elas querem ver em ti essa perfeição. Isso, elas exigem de ti aquilo, né? Ah, então se tu não tá postando é porque tu não tem, ou porque tu não tá fazendo. Não, muitas vezes eu tô aprendendo muito a viver no off, assim, sabe? Muito. Deus me deu, assim, um tempo de secreto ano passado, que eu não tava gerando ainda, não tava grávida. E depois ele me deu outro tempo de secreto quando eu descobri a gravidez. Né? Então eu acredito que Deus me preparou muito pra esse momento. Porque eu era uma mulher de muita exposição, eu abria muito a minha vida pras pessoas, eu não Perfeito, tinha Chay, sabedoria. volta a tua história. O que tu fez, o que tu fazia, no que tu empreendia, e nos conta essa história da Chay de antes, assim, tu começou a contar, então, a questão da separação do teu pai, da tua mãe, como na infância, e depois tu veio a fazer o quê, assim, exercer trabalhava com maquiagem, né? Fiquei quase legal. 10 anos aí na área da maquiagem. Aí, na pandemia, fiz a transição para sobrancelhas, porque foi um chamado de Deus, eu não queria, não achava que era para mim. E fui, né? Segui o chamado dele. E foi muito bom, foi muito positivo, conheci muitas pessoas. E aí, ano passado, foi quando eu fiz a transição de carreira, né? Tô nessa transição, porque eu ainda não sei exatamente o que Deus quer de mim. Sim. Tô só tentando obedecer. Dependência, ó, Dependência. dependência dele. E no início é muito difícil, agora tá sendo um pouquinho mais fácil, mas no início é muito difícil, é disruptivo. Eu passei por uma transição de carreira também. E porque eu passei pra sair da maquiagem pra sobrancelha, então foi difícil, eu era muito apegada ao meu Instagram, eu era apegada à minha rede social, eu era apegada ao que as pessoas iam falar, o que elas iam dizer, porque eu sofri muito assim, tu vai sair da maquiagem pra sobrancelha, mas maquiagem não dá dinheiro, mas a sobrancelha não dá dinheiro, porque eles desvalorizavam a sobrancelha até então, 2020, depois teve uma ascensão no mercado, né, e eu saí em alta, eu não saí porque eu não tava bem na profissão. Pelo contrário. Quando tá dando tudo errado, não é abdicação, ganhava né? muito bem. Não é obediência, né? Não. Ganhava muito bem. Só que no final de 2023, Deus já tinha tirado meu coração daquele lugar, não fazia mais sentido. Todos os cursos, todos os atendimentos que eu fazia, eu atendia mais de 200 pessoas por mês, eu dava muito curso presencial, online, e todos eles eu levava a palavra de Deus, as pessoas me pediam um conselho, uma oração na maca, um livro, uma bíblia. Então ficava depois dos cursos, depois dos atendimentos, meu marido ficava escutando, ele dizia assim, amor, tu tá super cansado, tu fica aqui até horas, porque daí eu falava de feminilidade, casamento, de Ou filho, seja, tu já de tava tudo. cumprindo o teu propósito E eu não ali. entendia, né? E aí o Douglas sempre falava isso, né? Que eu sempre fui essa mentora de mulheres, mesmo sem querer, assim, E como sabe? é importante isso, o que a Chay tá falando, porque muitas vezes a gente espera tá pronta. A gente nunca tá pronta pra nada. Pra passar nosso conhecimento, pra poder dar um auxílio, a gente sempre espera aquela sensação de não, mas é que Deus, eu não tenho ainda a vida perfeita pra poder compartilhar. Mas aí isso vem muito da questão de tu achar que vai ser por ti. Só que quando tu entende que não é por ti, que é Deus que fala, tu fica completamente tranquila, porque Ele vai fazer. A palavra vai vir. As situações eu vim aqui sem pauta, porque eu sempre trazia um caderninho pra não esquecer, que a memória é fraca, né? E aí trago uma bíblia pra dar uma palavra e tal. Hoje eu vim assim, eu falei, Senhor, é tu que vai falar. Perfeito. Eu não tenho. Tu sabe que nos primeiros episódios que a gente gravou, a Roberta chamou a gente no off ali e deu uma palavra exatamente sobre isso, quando Deus fala pra Moisés, né? Quando ele reclama sobre estar gado. Eu vou botar. Qual que é o versículo? Êxodo 4:13, se eu não me engano. Eu que vou colocar a palavra as palavras na tua boca. Então, é sobre isso. E quando a gente tem essa dependência, quando a gente consegue entender essa dependência que vem de Deus, que Ele vai nos mudar, que Ele vai fazer tudo o que Ele quiser para a honra e glória dele, Amém. As coisas ficam mais tranquilas e mais leves de levar. E tu pode estar cumprindo o teu propósito onde tu estiver. Não Com precisa as ser ferramentas que tu tem, as coisas, por exemplo, às vezes a gente acha que, não, quando eu tiver minha clínica, né? Tu como terapeuta agora, quando eu tiver minha clínica, não, tu já estava começando a cumprir o teu propósito, porque o propósito, ele não é um título. Não é um título nem uma formação. Não é um título nem uma formação. É um dom, um talento que Deus derrama em ti. E aí depois tu vai buscar aperfeiçoar.
É isso que eu Perfeito, entendi. é isso. Porque quando eu comecei na maquiagem, eu era autodidata. Eu maquiava, as minhas amigas me maquiavam e comecei com o que eu tinha. Então, na minha vida sempre foi assim. Eu moro no interior, né? E aí eu tinha colocado eu falei, olha, atendo muito em Porto Alegre, dou muito curso lá, vou botar a clínica lá, porque Deus já tinha me dado. Final de 2020, sai da tua terra e vai pra onde te mostrarei. Fui pra sobrancelha. E ele continuou me falando, sai de onde tu tá. E eu, meu Deus, mas vai pra onde? Porque ele não falou pra Abraão pra onde é que era. Então eu tentei descobrir, né? Tentei me mover. E aí eu me movimentei, foi abril do ano passado, de 2024, peguei a chave da sala aqui, aluguei, tudo certo. E falei, dia 10 de maio eu saio, porque eram os últimos cursos que eu tinha lá. Dia 23 de abril, peguei... 23 de abril, peguei a chave, passei a chave da minha sala pro meu marido, porque Deus já tinha me dado em janeiro que a sala ia ser dele, né? E eu falei, ó, essa sala é tua. Porque ele tava procurando uma sala, ele e o sócio dele, porque eles estavam com um espaço pequeno, e eu falei, essa sala é tua. Passou o cajado. Peguei a chave e dei pra ele. Ele disse assim, ai, amor, como assim? Eu falei, não, tu vai pegar os computadores de vocês. Mas eu não tenho móveis pra botar lá. Vai usar os que eu tenho, porque era tudo cinza. E eu tô saindo dia 10. Só que dia 2 ou 3 de maio deu enchente. E eu não pude entrar em Porto Alegre. Então eu fiquei 3 meses com a minha sala fechada aqui. E sem saber o que Deus estava querendo nos primeiros meses. E aí eu não tinha como voltar pra trás. E nem como ir pra frente. E aí eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu tinha vendido a minha sala. Já tinha vendido os móveis, né? Que eram mais femininos. Meu marido falou assim, não quero nada lá dentro de casa. Obedeci, né? Porque se fosse outra época, eu ia dizer, não, vou levar tudo pra dentro de casa e vou me apegar. Tive que me desapegar de tudo. E hoje eu entendo, porque eu não ia ter onde colocar, porque depois eu me mudei de novo, né? Então Deus faz as coisas perfeitas. E eu aprendi nesse processo a escutar meu marido, coisa que eu não fazia, né? Porque eu falava, se eu falasse assim, eu quero comprar isso aqui. E ele falasse, não, amor, isso aqui não. Eu digo, mas o quê? O dinheiro é meu. Tu não manda em mim. Eu era assim. Autossuficiente, Então eu falo hoje, Nossa, não, amor, total. realmente eu posso esperar. Total. Outra hora eu compro. Mesmo eu querendo muito. É muito importante tu falar sobre isso, porque eu também tenho um testemunho exatamente disso. De ser, eu quero a água, eu vou comprar água porque o dinheiro é meu. Eu que trabalho pra isso e eu que sei. Hoje, Deus usa tanto meu marido na minha vida. Tanto que agora ele fala eu digo, a unção que Deus derrama na vida de um homem dentro do lar, ele não derrama na vida de uma mulher. Sim. Não tem como. Ele é o sacerdote, né? Ele dá direção. Só que para isso precisa ter posicionamento. Precisa ter mudança dentro do lar. E tu já tinha feito essa mudança na enchente. Eu já tava nessa transição. Foi dia 8 de... Eu vou na igreja desde 2016, só voltando um pouquinho, tu não vem de um lar cristão. Não vem de um lar cristão. Como que começou esse teu processo? Foi paralelo? Foi 2015, eu comecei a ir na igreja. Através do meu irmão que faleceu, né? Ele era ex-dependente químico. E ele se curou. E foi pra igreja dar o testemunho dele e tudo. Que legal. E aí depois ele veio a falecer, depois de um tempo, né? E eu continuei sozinho. E eu continuei seguindo. Aí eu ia em uma igreja bem pequenininha aqui em Porto Alegre, com uma amiga minha, quando eu vim pra Porto Alegre, em 2015. E eu ia nos eventos, eu fazia eventos com as meninas e sempre alguém me trazia a palavra. Eu tinha uma Bíblia que eu ganhei muito cedo, com 15 anos, então eu lia em casa. E aí eu comecei a ir numa igreja bem pequenininha aqui. E aí depois uma amiga, né, conheceu um menino da Brasa. E ela disse, amiga, tu vai amar essa igreja. Foi 2016. Vai amar essa igreja, era na Carlos Barbosa ainda. Sim. E ela disse assim, tu vai amar essa igreja porque é a tua cara e tudo mais. E eu fui. Que hoje ela mora em Miami. E eu segui. Então veio a pandemia ali, a gente ficou só no online. Aí depois, né, teve essa transição da Brasa também. E a gente, quando voltou aos presenciais, a gente voltou pro presencial. Então, tô na igreja desde essa época. Mas eu não tinha conhecido Jesus ainda. Eu me batizei em 2016. Mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu não conhecia Jesus. Então, era uma religião. Eu ia, me sentia bem, né? Eu acredito que eu tinha muita fé, né? Eu já falava de Deus na internet, só que com muito medo, porque as pessoas me julgavam muito, porque eu tava com o pé no mundo, o pé em Deus, um pé no mundo, o pé em Deus, né? até tu se firmar, né? Até tu sair, arrancar as ervas daninhas. E aí, em 2023, em janeiro de 2023, eu decidi ter uma intimidade com Deus, conhecer realmente Jesus, estudar e buscar as escrituras. Porque quando deu a pandemia, Deus falava muito comigo. Eu preciso que tu fale de mim. E eu não tenho nada pra falar. Eu era rasa.
Eu não tinha profundidade. Então, ali em 2023, eu me posicionei. Eu acredito que é um posicionamento Sim. de tu dizer assim, eu quero ter intimidade, eu quero conhecer isso, eu quero saber mais, eu quero E estudar. estudar. Gente, Então, eu comecei a me ler. debruçar. O que me ajudou muito foi devocional todos os dias, porque ali tem a Perfeito. palavra que tu vai ler na Bíblia, porque, eu não consigo ler a Bíblia. Ela é revelada pra ti, né? Sim. Então, tu vai orar, tu vai pedir direcionamento, tu vai pedir clareza pra Deus, pra Ele te revelar a palavra dele, porque cada pessoa tem uma revelação diferente também acerca daquela palavra, né? E em cada momento da tua vida também, tu vai ter um entendimento diferente da mesma palavra. Então, às vezes, o que vai ser pra mim, talvez Deus não vai falar contigo dessa forma. Então, ali me ajudou muito, né? E ali eu comecei a ter essa intimidade com Deus. E ali eu comecei a me posicionar no meu casamento. Sim. Ali Deus começou a me melhorar, a me transformar, a tirar os meus pedaços, a quebrar, né, o meu vaso, a tirar as minhas lascas, a começar a me moer mesmo. E essa mudança, então, foi recente, faz o quê? 3 anos? 2023, início de 2023. Porque assim, as pessoas falam assim, quanto te converteu? Eu digo, olha, mas depende da conversão. Depende. Porque eu tive uma conversão parcial, Sim. né? É. Eu tinha atitudes que não eram cristãs. Mas todo mundo acha que se Não batizou. Não, eu É uma batizei carteirinha. agora encontrei com Jesus. Não, é um gente, processo. É um A gente tá processo. falando sobre isso, né? No off, a gente tá falando. Muitas vezes as pessoas acham que, porque a fulana se batizou, pronto, ela tem a carteirinha de crente, é isso. E não, é um não. processo. requer muito esforço, Muito esforço. nosso, muita dedicação. Dedicação. E Todos os dias E estudo. testes, né? E as pessoas e os pregam testes muito. vão surgindo depois que tu te batiza. É teste, Começa. teste, é Por fase. Por que as pessoas desistem, né? Exatamente. E tu tem que estar disponível para aquilo ali. Disponível, Que nem coração flexível e o disponível. coração ensinável, né? Sim. De tu poder ler e ser confrontada. Porque uma das coisas que a Beta sempre fala, né? É que a Bíblia não é conforto, Não, é confronto. Eu ia dizer isso. As pessoas acham que Deus é amor, mas não é justiça. É. E que ele não vai vir com a ira dele, que ele não vai pedir coisas pra ti que tu não quer entregar. É Nossa, renúncia. Ele, é ele renúncia é o tempo amor, mas inteiro. ele é fogo Eu acho que consumidor. é muito mais renúncia. exatamente. Muita renúncia. É muita As renúncia. pessoas, mas é que ser crente é caminho estreito mesmo. Não é? E aí tem aquela diferença, né? Entre deserto e renúncia. Do tipo, tu estava na maquiagem, tu estava bem. Tu renunciou a um lugar. Isso pra mim é renúncia. Agora, às vezes, as pessoas estão passando por um momento de escassez e dizem, eu estou renunciando. Não, meu amor, tu não tá renunciando. Tu vai renunciar quando tu ter algo. tiver. Tu Quando ter algo e tu abrir mão tiver, daquilo. E aí, por exemplo, Deus fala, não, larga o teu trabalho que eu vou te mandar pra um lugar que tu não sabe. Isso O pra mim é trabalho que renúncia. sustenta a tua casa. Isso Porque é as pessoas renúncia. querem assim, mas eu só vou sair daqui quando Deus me der uma outra direção. Não, então tu não tá renunciando, tá esperando Deus fazer. esperando. E às vezes a pessoa fica no deserto esperando, porque Mais não se tempo do que movimentou. deveria, que nem 13 ou 40, eu tô né? sempre O falando pessoal sobre do isso, né? Egito. Tá, e aí? Eu tenho um grupo de meninas, né, em casa que a gente estuda a Bíblia, eu sempre falo, tá, e aí? Vai ser 13 dias ou 40 anos? Tu já não é mais ignorante, tá na Bíblia, por favor! Por favor, está na Bíblia, então, né? Não, mas é muito isso. Eu sempre falo que o Shaul, ele surgiu dessa necessidade de trazer maturidade às mulheres. E justamente falar, tu pode ser doce e flexível ao ensinar, mas tu também precisa ser firme. Sim. Então, no esse evangelho mamão com açúcar, esse evangelho palavra de motivação, esse evangelho, entendeu? Da É que assim, né? atrai as pessoas, é um evangelismo que atrai, É, acredito. então é importante. Só que a pessoa precisa aprofundar, ela Não precisa ir pra sustenta. dentro. E aí, final de 2023, teve um pastor que falou pra mim assim: olha, tu acha que tá profunda, mas tem que ir mais fundo. Eu falei, meu Uau. Deus. Aí eu pensei, não, eu já fui profunda. Eu que Mas sei. daí eu que sei, o ego, né? Eu que sei. Aí eu comecei né? a mergulhar mais ainda. Então, assim, Deus me mudou de geografia também, mudou a gente de um apartamento para uma casa. Ali eu comecei a exercer mais a minha feminilidade em 2023. Abri as portas da minha casa para receber pessoas. A nossa família era um sonho nosso fazer o Natal, fazer a lindo. Páscoa, aniversário do meu pai, porque eu tinha quebrado esse vínculo com meu pai e eu restaurei ele, né? Eu pensava assim, meu pai não me procura, meu pai não me liga, mas eu vou fazer minha parte com Deus, para que quando ele vier a faltar, eu vou fazer a minha parte com Deus, porque eu não vou me arrepender, né? Eu perdi minha mãe em 2018, eu fiz tudo por ela e eu faria de novo, entendeu? Sim. Então eu não me arrependo, por mais que eu tive alguns conflitos com ela, porque eu acho que ninguém é perfeito também, a gente vai crescendo, amadurecendo, entendendo o que de bom eu tenho dessa pessoa e o que pra mim não vai servir, né? E aí eu curei isso dentro de mim, curei os meus pais, porque eu preciso só amá-los, aceitá-los como eles são e seguir o meu caminho, porque muitos comportamentos, eles não se quebram, esse ciclo de autoridade, ser mulher guerreira, porque a mulher não despertou.
ela quer honrar os pais. Eu quero ter esse comportamento, sabe? Eu vi até uma foto esses dias de uns 4, 5 anos atrás, uns 4 anos atrás, onde eu fui no chá de bebê do meu irmãozinho. Meu pai casou de novo, tem uma nova família, né? E eu tenho um irmãozinho de 13 anos. E eu tava na entrada, eu nem bebo, eu tava na entrada do bar, ali com meu pai, e meu pai tomando, porque meu pai sempre teve essa coisa com álcool, né? De tomar, de beber, de fumar, enfim, de vícios. E aí eu tava escorada no balcão com meu pai ali e peguei um copinho e fui brindar com ele. Por que isso? Eu nem bebo. Eu tava querendo. Hoje eu despertei pra isso, na época eu não sabia. Eu tava querendo honrar o meu pai. Então, a gente às vezes tem comportamento repetitivo hereditário pra honrar o nosso pai. Eu vejo pessoas, fumando, bebendo, Ou colocando em ambientes. se colocando em ambientes, ou traindo a mãe. Isso. Ou, né, porque assim, ou tu vai fazer igual, ou tu vai fazer diferente. Perfeito. Mas muitas pessoas estão repetindo aquilo, né? Que elas tiveram como exemplo. Pra quê? Pra honrar. Olha, eu te honro. Eu tô fazendo que nem tu. Né? Eu vejo muita diferença também de criação minha e do meu marido. Porque eu fui colocada em lugares de destaque. Meu marido falou, a gente tava olhando as fotos. E a minha mãe sempre, assim, me colocou nos palcos. Me botava em desfile. Bordava roupa pra mim. Era festa junina. Era sempre, sabe, apresentação de escola. E meu marido não teve esse incentivo, entendeu? Então, isso também forma Isso nós também te adultos. forja, Ele falou, amor, por isso que tu gosta de falar, por isso que tu gosta de mentorar. Né? Quando eu era criança, ali de 0 aos 7 anos, eu gostava de pintar, eu gostava de maquiar, eu gostava de dar aulinha. Então, tudo que eu faço hoje. Pra te ver, né? Tudo que eu Como faço Deus, hoje. eu sempre falo isso também. Deus ele não desperdiça as nossas bagagens. Sabe? Tudo Ele é usa tudo. Ou seja, a pintura lá que tu pintava, tu te tornou maquiadora. É. Tudo Gosto de né? ensinar. Agora, E eu tu está queria ser mentorando juíza, mulheres. né? Daí depois eu fiz direito, parei. Olha só, Aí eu mais uma. Ou seja, agora somos 4. Só as Déboras. Levanta-te, Débora. Mas muito forte isso que tu falou, me despertou algo aqui, Chay. Eu também tive uma questão com meu pai. Eu falei, né, que eu nunca morei com ele, sempre tive ele presente na minha vida. Mas aquela forma, assim, que eu nunca me senti prioridade do meu pai. Então, se meu pai tivesse que focar no profissional dele, nos amigos dele, nas festas dele, ele focava e eu meio que ficava em segundo plano, como se eu tivesse sido um acidente na vida dele. Então, eu cresci com esse sentimento de não pertencimento. Em que pese, toda Dia dos Pais ele estivesse na escolinha. Em que pese, as fotos estavam impecáveis. Mas ele ia. Ele ia. Eu tive a presença dele, mas eu não tinha... Além, claro, da presença física, que já era limitada por a gente morar longe, eu morava em Florianópolis, Santa Catarina e ele aqui em Porto Alegre, eram esporádicas, não era aquele crescimento diário, recebendo os ensinamentos dele. Ele era pai de final de semana. Eu tinha ele presente nas datas comemorativas, mas isso não preenchia. Porque é o dia a dia, é a construção, é a intimidade, é a presença. Então, ele me enchia de presentes. Hoje a minha linguagem física, meu marido, amor, agora é Deus, a Beta não odeia presente. Eu Ela odeio não presente. gosta. A minha mãe era muito presente. Se eu tinha isso, depois eu mudei, graças a Eu Deus. não gosto de presente porque é meio que, por exemplo, assim... Tá nossa, suprindo. Tá É como se tu suprindo, estivesse tá me comprando. comprando. Nossa, meu marido sofre, porque eu gosto de ato de serviço. Então, assim, sim, eu muito, também. não é que eu não muito. gosto de presente, mas assim, se a Ato de pessoa serviço. pensou, ele chega final de meu aniversário, ele fala, o que que tu quer? Mas como assim que eu quero? Porque não é o presente que me sacia. Então, muito disso, eu cresci sem a presença. E Então, a com muito presença, presente. tempo de qualidade, pra ti é mais importante. Exatamente. Mas tu tem como colocar isso pra ele de um jeitinho carinhoso. total. E Mas esse livro ensina muito, né? 5 linguagens do amor. E eu cresci com essa ausência emocional, né, da paternidade. E a minha vinda para Porto Alegre foi muito de resgatar assim que eu me formei, vim começar a minha vida profissional aqui no direito e muito de resgatar a minha paternidade. Chegando aqui, a gente se afastou ainda mais. A gente se afastou ainda mais. E teu pai é vivo ainda. Ele é vivo, ele mora nos Estados Unidos. E aí, uma semana eu conheci o meu marido. Meu pai chegou e falou, beijo, filha, eu tô indo embora. E a gente ficou um tempo sem se falar. A gente ficou de 2017 a 2019 sem se falar. Eu trabalhava na rua
Ele morava na Santo Inácio, no Moinho de Vento, eu trabalhava na Padre Chagas. Nossa, muito perto. Eu saía às vezes 9 horas do trabalho e olhava assim, tipo, cara, meu pai tá lá, entendeu? Como eu queria um tempo de mesa, eu amava, tipo, os nossos tempos de mesa, Só que eu churrasco. vou dizer que às vezes o pai, o homem, ele não sabe como chegar também. E Não, muitas vezes ele quer, Eu que fiz mas esse ele não sabe chegar. Então nós precisamos ir. Eu que fiz esse Porque movimento. o homem é racional. eu ele que vai mandei muito isso lado direto. sentimental. Eu que marido, mandei uma muito mensagem pra ele, falei, pai, quero tomar um café. E aí pedi perdão pelas coisas que eu falei, na minha imaturidade também. Ele também pediu perdão pra mim por muitas coisas que ele fez e falou. E a gente começou nosso resgate ali, mas meu pai é um pouco muito ressabiado. E aí conheci o meu atual marido uma semana, ele chegou pra mim e falou, tô indo embora pros Estados Unidos. E é aquele meu castelinho de areia que eu queria construir, resgatar essa paternidade. Foi, né? Mas e aí ainda dá veio tempo. pandemia. Não, total, hoje, total. A gente daí conheci Jesus. E aí Jesus foi preenchendo, sim. Jesus foi ressignificando, eu perdoei, eu liberei. Acho que é Ele isso mais entrou importante, comigo né? no meu casamento. Meu casamento foi uma glória a virada Deus. de chave muito forte. Parece assim que minha filha vai casar. Uau! E aí ele começou a ser mais presente, ele veio pro meu casamento. E hoje a gente tá resgatando. Antes de ontem ele mandou uma mensagem: filha, Que como é que lindo. tu tá? Te amo, E isso é saudade. importante, Isso é tu muito fazer a tua importante. parte Ah, sempre. mas eu lembrei muito da tua história E que a gente tu entender que fez. o nosso pai maior tá no Exato. céu, né? É isso que eu digo, né? É Deus, ele. ele nos preenche tanto. Ele é um pai tão bom. Tanto que a música do teu casamento era esse, né? Meu pai- Um bom pai. disso! Exatamente. Era Good Father. É. Bom pai. Porque Eu entrei no meu Deus casamento é com essa isso. música. Eu entrei Deus no- é isso. É. Deus é um É um bom pai. Então, assim, por É. mais que ele nos deu pais terrenos, né? Muitos de nós tivemos essa E eles convivência, são muitas não têm. imperfeitos. A gente tem expectativas que a gente coloca aquela mocinha, aquela menininha. Aham. E a mulher é muito do pai. Eu sinto muito Nossa, isso. Eu era meu muito pai do meu era pai. tipo assim. Nossa. O meu Deus, e eu saía correndo Ai, pra me meu grudar no pai, pescoço dele quando ele chegava. Eu aham. tinha E era- febre É. emocional se eu não via meu É. pai, sabe? Uhum. Então foi muito difícil, assim. E aí, quando eu curei isso e entendi que eu tenho que fazer minha parte, independente do que ele me dá, Perfeito. né? Porque quando a gente faz algo pra alguém, eu tô fazendo pra Deus, eu não tô fazendo pra pessoa. Então, eu tô Aham. fazendo pra Deus. Então, o que eu tô fazendo pra Deus? Isso agrada ao Senhor? Então, é isso que eu vou fazer. Independente se alguém acha bom ou ruim, né? E eu vou constranger a pessoa, vou montar a brasa na cabeça dela. E é isso. perfeito. Tua brasa. Eu vou botar a brasa na cabeça É que a dela. gente tem essa dificuldade de entender que tudo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que servir a Deus, não é aos Servir a homens. Deus. É, E perfeito. quando a gente vira essa chavezinha, as coisas ficam mais leves. Não, É. total. Porque tu não tá E- fazendo. Não é pra agradar o outro. Né? A forma. Tanto é que tá na Exatamente. Bíblia. Se eles te deram um tapa, deu o outro Perfeito. lado. Era fácil, eu vi um vídeo E desse hoje é bem claro que eu legal. gostaria do meu pai mais presente, eu gostaria, mas tem até a distância, por mais que agora emocionalmente a gente tenha resgatado, mas a distância física. E eu tô muito feliz que ele tá lá com os meus irmãozinhos, construindo a vida dele num lugar seguro, num lugar bom. Então, assim, Deus preenche esse vazio que fica muitas E olha que Deus vezes. te deu também a oportunidade de ir para os Estados Unidos. É. Já vamos olhar pelo lado bom, querida. É o copo meio cheio, né? Já vamos com o copo bem cheio aí, vamos Verdade. fazer uma trip. Deixa minha isso filha aí. descer pra nós. E olha como Deus ele é tão Junto. perfeito, porque ele deu um marido tão bom pra Beta. É. Te deu, né? olha só, bem na época que o teu pai tava saindo, Deus te deu um marido. Esse timing, esse timing. Deus é porque bom Deus, demais. ele Mesma mandou o coisa comigo. abraço. Ele Foi mandou uma semana abraço. antes, né? Ele mandou Um um ano abraço. antes da minha de mãe- um ano precisar. Um ano antes da minha mãe falecer, Deus me deu meu marido. Olha só. E eu estaria sozinha, meu irmão morando em Aham. São Paulo. Não tinha tanto ainda Esse vínculo com meu pai. Times de Então, Deus, assim, né? Deus me deu. E a minha mãe, antes de falecer, falou: essa é a tua família nova que Deus te deu. Uau. E uma dúvida que eu tenho, quando a tua mãe faleceu, tu já estava nessa transformação? Sim, ou eu levei tu... ela aceita Jesus. Ah, Glória a Deus. Bah, E nossa, ela foi muito bom. por ter perdido meu irmão, né? Eu perdi o meu irmão em março de 2017. Eu recém tinha conhecido o Douglas. A gente não tinha namorado ainda, né? E em maio de 2018 eu perdi minha mãe. Então foi 1 ano e alguns meses depois que teve essa transição, né? Então eu acredito que muito... minha mãe tava doente, enfim. Uhum. Mas foi muito, assim, essa fase pra resgatar ela também, sabe? Acredito. Ah, Porque muito meu irmão bom. também aceitou Jesus e minha mãe também. Então, pra mim, é o que muito importa, né? Aham, Que sim. lindo. É, Que lindo. bom. Muito lindo a tua história, Chay. Me identifica algumas partes em relação à paternidade, Sim. né? A nossa, enfim, nosso resgate da paternidade de Deus. E voltando agora mais, assim, pra feminilidade, né? Então, tu foi muito tratada na tua feminilidade assim que tu realmente decidiu se posicionar em Jesus. Muito.
Comecei a fazer, receber as pessoas em casa, que é sobre o servir, porque a gente veio pra servir. Lindo. É o balde e a Exato. toalha, não é isso. sobre o holofote e o microfone. Tá muito na moda É, a o feminilidade. Aí tu vê nos vídeos de TikTok. A feminilidade, por exemplo, assim, quero ser esposa troféu. Gente, isso não é é bíblico. sobre isso. Como se algo fútil. Não é Isso. sobre isso. É que Próximo trata a dá um feminilidade como se fosse algo fútil. Ou como se Como fosse se fosse a resumida mulher- só isso. Exato. Eu sou feminina, eu sou fraca, eu não trabalho, não faço nada. Não é sobre isso. Não. Se essa for a tua escolha, o teu chamado, Ok. tudo Ok, bem. exato. Tá? Mas não é sobre isso. E É, a gente não- precisa falar muito sobre E isso, não né? tornar isso normal. Eu sou uma Isso. esposa troféu. Não, não é normal Não, isso. não é. Isso Ah, não não- é bíblico, É. tá? Se você vê, se consome esse tipo de conteúdo que fala que feminilidade é uma sainha rodada com laço no cabelo, correndo pelos campos. Não é isso. Para não que tá errado. Não é isso. A gente Não tem é, não é tão pouco sobre ser esposa troféu. E se o teu marido consegue te proporcionar uma vida onde você escolhe isso, que bênção. Mas não é isso. Feminilidade definitivamente não é isso. É sobre servir. A gente trabalha É, muito, né? É sobre ser Exatamente. virtuosa. Ser mãe, ser esposa. Trabalha muito. A própria mulher de Provérbios É sobre 31 servir. é isso. É uma Ela mulher trabalhava, trabalhadora. ela É. empreendia. Empreendedora, uma mulher de visão, de negócios. Visionária, E quando a tratava de terra. Exato. E quando a gente fala quando a mulher virtuosa é trabalhar as virtudes, que muitas vezes as pessoas não sabem o que são as virtudes. É muito importante. Né? É isso. sobre isso. A mulher Verdade. virtuosa é trabalhar as tuas virtudes. É olhar para os pilares E- da mulher. E tu sabe que eu também fui muito tratada na minha feminilidade no servir em casa. A mesa posta. A mesa posta, A mesa porque eu olhava posta assim, uma mesa posta, é só isso, não é só isso. Meu coração queimava por aquele lugar, porque ali tu começa a mostrar que tu ama a pessoa, né, É o teu teu ato de ministério, né? serviço, Primeiro Uhum. ministério. tu reunir as pessoas na mesa, tu ser uma mulher acolhedora, porque como que tu vai ser uma mulher quando tu chega em casa, por mais que tu trabalhe? Como eu trabalhava muito fora, eu não conseguia ter tempo de Tempo. mesa sempre, Não. né? Então eu chegava cansada, sobrecarregada, irritada, com dor nas costas, com fome, só dizia pro meu marido, não, te serve aí, te vira, faz alguma Como coisa. no sofá. Ou comia fora. Pois é, Então, o aí sofá. foi essa transição de trazer esse acolhimento, sabe? Como que a gente recebe? Pelo menos eu digo assim para as minhas alunas e para as minhas pacientes. Pelo menos uma vez na semana, faz uma mesa pro seu marido, tem uma noite do casal. Então, desde o ano passado, faz um ano, a gente tem a nossa noite do casal, que é toda sexta-feira. Que é sobre o quê? É sobre ter um tempo de qualidade, ou tu pedir uma pizza, tu sair para jantar, ou tu fazer uma jantinha, ou tu esperar ele, né? Tu ter um tempo de qualidade para isso. Tu fazer uma mesa legal, ou tu olhar um filme, ou vocês conversar e alinhar, né, a semana, os propósitos, porque tem que ter essa comunicação. Muitos Perfeito. casamentos rompem por falta de comunicação, por não abrir o que tu tá sentindo, não Sim. ouvir o outro. Então é importante, né? Tanto também esse encorajamento da mulher. Porque, tu ser encorajadora do teu marido. A gente nasceu pra ser auxiliadora, né? Aham. Pra ser encorajadora deles, pra direcionar, pra alavancar eles. E muitas vezes a gente É. corta eles, né? É. Então Vai nessa castrando. vai Porque castrando. tem a competição, a gente tem aquela questão, né, que a sociedade nos impõe muito isso, de que tu tem que ir pra frente, tu tem que estar sempre avançando, avançando, avançando. E aí teu marido vai ficando pra trás e É. ele vai se sentindo inferior. É. Inconscientemente, ele vai se sentindo inferior. Nossa, o meu marido pensava, como que uma mulher vai ter filhos se ela tem que dar conta de tudo? Ele se sentia assim. Porque eu tentava deixar ele perto de mim e não deu. E aí eu comecei a soltar ele para o Sim. que ele tinha que fazer, né? E quando eu comecei a soltar ele começou a voar e eu comecei, tá aqui a espada é tua. Tu pode, tu Olha consegue. só. Eu Olha a orava por importância. ele, quando eu acordava, orava por ele, que ele tava dormindo, botava as mãos nele e começava a orar e declarar sobre a vida dele, tanto dormindo quanto acordado. E assim, eu digo para as mulheres, encoraje seus maridos, mesmo, mas meu marido não faz isso, mas meu marido não é aquilo, é um fraco. Eu falei, tu vai orar dizendo que ele não é fraco, a tua palavra tem poder. Então eu era a intercessora, sempre fui do meu marido. Olha que lindo. Bah, Eu muito vou pro maravilhoso. banho, eu oro pelo meu marido. Uau. Se tem algum conflito, alguma coisa, assim, alguma divergência de opinião, até hoje, o que eu faço? Eu digo assim, deixa Deus te usar. Porque às vezes é um conflito que não tem nada, não condiz, tu sabe que é o inimigo tá usando, né? Aham. Umas coisas sem contexto. Eu vou tomar um banho, eu vou pro meu quarto, eu começo a orar e falo, Senhor, que o Senhor vá de encontro ao meu marido agora, que o Senhor fale no coração dele, pra que ele peça perdão e pra que ele reconheça que ele tá errado.
Olha. Porque eles criam uma coisa, Olha às o vezes, que a poder da gente... oração. Porque o diabo, ele usa tanto o marido pra, tipo assim, te confrontar, porque ele cega e pensa assim, não, ela tá errada. Daí eu digo, não, Porque o não inimigo é contra a família, Claro, né? aí Então eu ele não digo assim, quer não é É o nós. harmonia. combate. É o combate. Exato. Não é Eu me nós dois um lembro contra muito o outro, disso. é nós dois contra o problema. Nós somos uma dupla. Exato. Eu me lembro que no meu casamento era muito assim. Era muito eu resolvendo tudo e meu marido lá. Então eu não pedia opinião pra ele, eu queria resolver tudo. Então era sempre assim. Quando ele falava, era briga. Porque quem tinha que resolver era eu. É que E daí tu aí, se sentia autoridade. Só que isso faz com que eu ficasse Cansada, cansada. aí chega um momento que a gente não quer E mais. a gente quer. Aí vem aquele papo de tipo assim, eu escolhi o marido errado. Não, na verdade, tu não escolheu o marido errado, bonita. Tu Tu tá errada. tá castrando teu marido. Tu entendeu? Tu que Com tá as errada. tuas atitudes. Aí tu muda. Eu me lembro que quando Deus me mostrou que eu precisava mudar. E olha, não foi mostrou assim, olha, tu precisa mudar. Tá bom, mudei. Não. É um Demorou um processo. certo Demora. tempo. Óbvio. De muita renúncia, de muito medo. A Roberta sabe, a Roberta acompanhou boa parte e me xingava, porque ela não é, né? Ela vem e fala mesmo. E, Não tipo, sou a mãe que passa a mão na cabeça, não. tu tá errado, Tá o erra- Lucas eu tá sou assim certo, também. tu tem que Eu sou parar, assim tu com tem que minhas amigas. voltar. Eu Não quero uma amiga fala assim, que assim. me confronte, mas é difícil, né? Olha só, ela me mandava, amiga, não fala assim. Teve uma vez que ela gritou tanto comigo dentro de uma cafeteria que eu fiquei até com vergonha. Mas eu cheguei em Mas que bom casa. que teu coração tava disponível Mas pra eu ouvir, né? cheguei em Assim casa. tem o coração muito disponível. E pedi desculpa, pedi perdão. E isso começou a mudar o meu relacionamento. Começou a me trazer paz. Quando eu, finalmente, que pra mim foi um divisor de águas, foi a separação financeira. Quando eu tirei de mim e falei, tu vai cuidar das nossas finanças. Tu vai cuidar de tudo, todo o dinheiro, todo o patrimônio da nossa casa é teu, porque tu vai cuidar. E eu larguei pra ele isso. Nossa, o meu marido, ele deslanchou de um jeito que literalmente eu Deu vi que autoridade pra ele. ele criou a asa, porque antes eu precisava falar tudo. Eu não deixava ele opinar. Eu castrei. Até que eu peguei e falei assim pra ele, não, Deus me trouxe, me tirou muitas coisas pra eu entender que não é o material. Deus não nos Tu deu quer autoridade pra ele. né? material. Deu espaço. Ele quer Autoridade. que a gente tenha a casa em ordem pra poder gerar herança. Gente, o os que eu frutos. vejo, eu não venho de lar cristão, então o que eu vejo, até familiares minhas, amigas, que fazem piadinha com o marido. Sacerdote? Ele? Meu... Sacerdote? Ah, mas eu falava uma coisa aí que eu nem Sacerdote? Eu falava uma coisa aí que eu nem Ai, amiga, baixinho. Porque eu Caladinha. não, eu tô falando de mim, o jeito que eu falava odiava. sobre, Ah, tá. sobre os homens. Eu também. Porque um eu homem pra odiava muito. mandar em mim tem que. Olha, e aí eu falava umas coisas assim de baixíssimo calão que não vem, não convém É, falar É aqui. muito comum. Então, assim, eu era assim, super autoritária. Uma Uhum. mulher ríspida, uma mulher. Só que daí tem espinhos, tem Rixosa, né? vazio, tem alguma problemas coisa ali errada dentro. aí. Então, quando eu curei isso, eu comecei a melhorar. Claro que a gente não, a carne é fraca, né? A gente não é perfeita. A gente tá todo Não. dia tentando melhorar e se posicionar da maneira correta, né? Então, eu comecei a perceber essa transição quando meu marido, que nem tu falou, teu marido começou a perceber e mudar e voar, porque eles começam a perceber essa diferença na gente, né? Uhum. O Espírito Santo começa a nos tratar e eles querem buscar aquilo que a gente tá buscando. Opa, eu vejo que isso é bom. Foi assim Sim. que meu marido começou a buscar mentores também, Uhum. espirituais, né? Mentores, pastores, cursos, enfim, nessa área, porque ele começou a ver a minha mudança depois de um ano. Então, ali no final de 2023, eu comecei a ter essa mudança de ser uma mulher mais tranquila, de ser uma mulher mais sábia, de descansar um pouco mais, de não trabalhar tanto e começar a mostrar a minha vulnerabilidade, de dizer assim, ó, eu também sou fraca, eu sou frágil, eu preciso de ti, né? Eu preciso de um homem que... Porque no final das contas, essas sobre mulheres isso. fortes, corajosas, Só a gente querem quer o isso. quê? Um acolhimento Entendeu? do marido, alguém que te diga assim, eu te ajudo, eu dou conta, relaxa um pouco, descansa Agora é um comigo. pouco, agora é É. comigo. A gente quer isso. Perfeito. É, No isso fim, a gente quer isso. vem muito da dependência de Deus também, né? Também. Porque a gente Dependendo do Senhor. entrega pra Deus. Deus vai fazer. Então ele não vai fazer. ser por nós. E Deus prosperou muito meu marido, glória Amém. a Deus. Amém. Amém. E aí Exatamente. eu comecei a pensar ano passado, tá, mas será que eu posso gerar? Será que eu posso ter filhos? Porque eu sempre falo assim, daqui a um ano eu vou ter, daqui a um ano, porque antes eu não queria. Aí depois quando eu conheci Jesus, comecei a entender o significado Ai, de ter sim, né? filhos, da família. O Espírito Santo nos convenceu a casar, e não era um casamento pros outros, era pra estar certo com Deus Sim. mesmo, e foi maravilhoso, né, amor? Ai, sim. A gente vai casou. fazer 8 anos juntos, A gente e a casou no vez é mesmo um dia, ano. né?
um ano de casamento. Dia 15 15 de de março, vai fazer um ano. Lindo. Não vai passar certo junto comigo, né? No mesmo hotel. Não, Vamos onde é lá. Tá programando Fazem depois lua de vem, ó. mel. Vou te ver junto. E quando a E gente como é conheceu na Gramado, igreja... corre o risco. É Gramado? É, também, Gramado. eu também. Quando vê a gente... Olha só, Quando não. vê, a gente tá lá. E a gente se conheceu, se conectou muito na igreja por causa disso. A gente começou a conversar, ela teve a perda da mãe, eu tive a perda do pai. E aí, quando a gente falou, eu casei no civil dia 15 de março, eu também... Ficou se olhando assim, porque de fato, Legal. Deus faz as coisas muito certo, né? A gente sabia que precisava de ordem, mas ele foi cuidando de tudo. Deus vai cuidando de tudo. De Verdade. tudo, né? E muito linda a tua história, Chay, porque a gente consegue ver bem a mão de Deus ali, né? Lá em 2015, tu tentou uma religião, tu tentou uma doutrina, e isso é tão vazio. Uhum. Gente, Não é sobre religião. a gente frequentar uma igreja ou ou uma religião sem o relacionamento íntimo com Jesus, ou sem o relacionamento íntimo com a palavra, que é a É que já tinha um vida. vazio ali, né? Sim. Esse vazio nos leva, ou é no amor ou na dor. É, Geralmente é na sim. dor. Então tu vai Mas buscando. a gente tem que ter o nosso coração muito sensível e vulnerável para realmente reconhecer a vulnerabilidade. A Reconhecer. vulnerabilidade é a dependência, é a humildade. Vulnerabilidade é a humildade. É entender, não, eu não sei tudo, eu não sou Eu a... preciso. Quem é o escritor e autor da minha história é Deus. Eu não sou, porque sozinha a gente não consegue. Sobrecarrega, fica pesado. A igreja é uma comunhão. Acredito que tu tem que estar Perfeito. com as pessoas, né? Sim. Pra conhecer outras pessoas também, pra ser Perfeito. afiada por Tem que elas e tu tá, afiar sim. as pessoas. Mas eu acredito que essa intimidade vem no secreto. Intimidade, É, o no É no secreto. secreto. É no É o teu- secreto que ele É te o teu tempo forja. com Deus, é o teu Ali, choro, é ele o te teu lavar de esmaga. louça, é as tuas lágrimas. Perfeito. Então, Ai. assim, ano passado, Deus me tratou, falou muito comigo no secreto, sabe? Me empurrou, me forjou. Eu digo assim que primeiro ele me lapidou, ele me podou, ele me transformou, depois ele quebrou todo o vaso em pedacinho, aí fez um novo, aí agora é nocaute, só nocaute. E aí eu já me acostumei. É só nocaute, é renúncia. Ele pede coisas que tu não quer entregar pra saber onde tá o teu coração. É tipo pra Sim. Abraão que ele pediu lá, né? E Abraão levou o Eu amo filho. essa história. E aí ele chegou, tá, mas e cadê o cordeiro, né? É depender de Deus 100%, né? Então, Deus fez essa transição na minha vida ano passado, me deixou dentro do meu lar por 3 meses. Daí, o meu marido falou assim, não, tá na hora de tu fazer a tua mentoria. Eu falei, como que vai ser? Ele falou, não, vamos botar algumas pessoas ali, vamos abrir um formulário, tu vai escolher algumas pessoas, vai começar na aula ao vivo. Então, a gente achava que era uma consulta, tipo, tu vai falar o que tu tá precisando, a gente vai conversando, tipo, aqui uma troca. E aí, a gente viu que as pessoas não se abriam ali. Elas eram algo muito íntimo. E depois de um tempo, eu orando muito, né, pra Deus, porque eu comecei teologia em 2023 e parei por causa do excesso de trabalho, enfim. E aí eu disse, Senhor, será que é hora de voltar pra teologia? Será que eu tenho que fazer psicologia? O que que é? Porque eu gosto de ouvir as pessoas e gosto de ajudar elas. Então, de alguma forma, eu quero ser usada. E aí eu até chamei a pastora, né, a Janine, ela pedi indicação pra ela de alguns lugares, ela me deu. Só que meu coração não tava ainda naquilo ali, não tinha certeza. E aí, conversando com meu marido, fiz o meu quarto de guerra lá em casa. Sim. Fiz meu lugar de estudos, né? Meu quarto de guerra, e fui mostrar pra ele. Tinha um telefone antigo da minha avó nesse lugar. E eu peguei o telefone e comecei a responder como se mulheres estivessem me perguntando problemas do casamento. E ele olhou pra mim e disse assim, meu marido, porque ele é muito usado por Deus, né? Na minha vida. E ele falou assim: é isso. Tu vai aconselhar mulheres. Eu falei, como, amor? Não, tu já sabe, é isso aí. Tu vai abrir tuas consultas online. Eu falei, como assim? É isso aí que nós vamos fazer. E aí eu lembrei que uma pessoa da época da maquiagem virou neuropsicoterapeuta e ela tem uma formação e ela me chamou no direct fazia uns 15 dias e eu tinha esquecido. E ela falou assim, olha, tu tá aconselhando mulheres, tu tá indo pra esse lado, eu acredito que essa formação é boa pra ti. E aí eu mostrei pro meu marido e disse, tá, então tu vai fazer e vê se tu gosta, porque eu queria fazer psicologia. Ele falou assim, amor, psicologia tu vai demorar quanto tempo pra poder atender alguém? Tu já tem tudo aí dentro de ti, só vai. Ele sempre me empurrando, né? E aí, nesse processo, eu abri o aconselhamento terapêutico, já começou a bombar, porque quando é da mão de Deus, começa assim, né? E logo em seguida, deu uns 15 dias, eu descobri que tava grávida. Nossa! Foi muito rápido. Aí eu fiquei 3 meses de novo no secreto. Deus me pediu, porque daí eu travei da coluna, toda aquela situação, né? Não pude mais servir na brasa. E aí, o que aconteceu? Deus me falou assim, agora eu quero que tu renuncie tudo. Eu falei, Deus, mas por que eu comecei um curso e agora não quero que tu renuncie tudo? Eu servi na igreja, tudo que tu tá fazendo, agora tu vai servir a tua casa e ficar no off. A gente teve mudança depois de casa para apartamento, eu grávida, então muitas coisas aconteceram que eu precisei desse tempo, e eu também, pelo cansaço do primeiro trimestre, e náusea e tudo mais, e não consegui estudar.
Daí agora em janeiro eu retomei tudo de novo, mas continuava atendendo as minhas pacientes, né? Então parei com a mentoria Beleza do Reino, parei com tudo porque foi realmente uma obediência a Deus ali, sabe? E aí às vezes a gente acha assim, mas aquele sonho, aquilo, será que era de Deus? Porque parece que tá engavetado, mas Deus dá o tempo certo. Perfeito. Pra cada coisa, sabe? Então Deus disse assim, não acabou, não é o fim. É só a fase agora que tu precisa gerar. E aí meu marido sempre falava assim, e eu dizia assim, será que eu vou voltar? Enquanto eu pensei em voltar pra sobrancelha, Deus me deu o filho, né? Foi a primeira tentativa. Nossa, tô... Eu falei assim, será que eu posso ter? Eu tô com 35 anos, será que eu posso gerar? Porque tenho amigas que estão há muito tempo e não conseguem, né? E aí eu comecei a me questionar. Falei, quer saber, amor, vamos tentar ir lá? E tenho certeza? Eu falei, sim. Não, Deus fala assim, eu não vou deixar pra segunda, porque ela vai desistir. Deus já me deu de primeira. Ele intervem, Deus deu de primeira, porque eu poderia, literalmente. porque assim, eu tinha um bloqueio, eu tinha medo de ter filhos, eu tinha medo de parto, independente de via de parto, eu sempre tive esse bloqueio. Só que quando tu tá gerando, tu entende que isso é 1% da gestação, são tantas renúncias, são tantos medos, são tantos detalhes, assim, e tu vê quando tu tá gerando, eu acredito que a maternidade, o amor de uma mãe, não sei se vocês têm filhos aqui, Não, ainda não. O amor de uma mãe, ele excede o entendimento, ele é o mais próximo do amor de Deus. É lindo, né? É lindo demais, porque assim, tu vê uma vida, um embrião, se formar uma pessoa, e tu não pode fazer nada, tu não tem controle de nada. Zero controle. Quem tá formando é Deus. Hoje a gente foi no exame, ver o rostinho dela, é zero tu. Tu não tem controle. Tu não tem controle do dia nem da hora, porque assim, tem uma data provável, tu pode até marcar, mas e se vier antes? É Deus que sabe. As pessoas começam a perguntar, tá, mas como Deus que que vai faz. ser o parto? Eu não sei, sabe por quê? Porque eu decidi confiar em Deus. É Deus que vai decidir o parto. Inclusive, semana passada eu fiz uma carta pra minha filha já. Fiz a carta ali pro papai e o papai já começa a chorar. Aí eu falei, vai ter que fazer uma carta também. Porque eu comecei a depender do Senhor ainda mais nesse lugar. Dependência total. Eu abri mão do meu financeiro, que era muito bom. Eu abri mão de ser a líder do meu lar. Eu abri mão de ser uma mulher que queria curso, certificado, dinheiro, fama. E as minhas prioridades foram reorganizadas, sabe? Isso Tudo Deus reorganizou tudo, as prioridades. E pra te ver como tu ganhou leveza, tu ganhou um casamento restaurado, próspero, tu Uma ganhou família. prosperidade Sim, uma família. dentro, tu ganhou maternidade, tu Amém, ganhou uma uma bênção que vem do profissão. Senhor. É isso que eu digo. Relacionamento restaurado. Tudo, Deus E essa profissão entrega tudo. começou a me ensinar também sobre ser mãe, sobre como tratar os filhos, sobre a parte da neurológica das crianças, dessa formação baseada na fé. Então, vai de encontro àquilo que eu já acreditava muito, sabe? E o meu marido ganhou mais autoridade dentro de casa. Com tudo isso, que é o mais importante. Ele falou, amor, tu não se preocupa agora, porque tudo que tu tá fazendo, tudo que tu já fez na tua vida, o que é mais importante pra ti hoje é gerar uma criança. É o teu melhor e maior projeto, é gerar uma criança. Então, eu tô fazendo o meu maior projeto. Como precisamos de homens que pensam assim. Eu declaro na vida de vocês aqui, ó, úteros férteis, muitos filhos, em nome de Jesus, pra gente voltar aqui ano que vem. E ela está tudo gestante. Senhor, em nome de Jesus, sobre ela, Senhor, abre esses úteros, Senhor. Mas, gente, que lindo isso que a Chay falou sobre maternidade, porque a gente falou muito. Acho que na hora que for ao ar esse episódio, já vai ter ido ao ar o episódio com a Bruna, né? A gente falou muito sobre isso, né? Que maternidade é um chamado. Maternidade é um chamado. Então, mulheres que são mães, que engravidaram, que têm filhos, têm que entender que ser mãe não é um fardo. Não, é justamente uma missão. Eu vejo as mulheres é um muito chamado. Assim. Por quê? Porque a se vida é um milagre. Não, e se vem disso que é um fardo. Isso que tu falou. É Deus que faz. Deus eu que tenho faz. tantas amigas, gurias, tantas amigas que perderam seus bebês ano passado. É muita gente que perde, tem perdas gestacionais, interrupções gestacionais. Então, assim, quando tu vê um bebê no colo de uma mãe saudável, sabe? É milagre. É milagre de Deus, é a perfeição do Senhor, né? Então, a gente tem que entender que se tu foi escolhida e abençoada para isso, é uma bênção, é um milagre. Não, e é o maior projeto de Deus, é a família, né? É o legado. É o legado que vai ficar na Terra. Exato. É o legado. Quando não estiver mais aqui, quem que vai estar? E a tua história, Chay, fala muito comigo sobre justamente a submissão. Né? O que é essa submissão? Bom, falamos aqui
O que é ser vulnerável? Ser É a vulnerável. dependência de Deus. É não querer ser autossuficiente, porque Eva quis ser verdade. autossuficiente de Deus e o mal entrou no mal mundo, entrou. né? Pela mente, pelo imaginário. estamos. aí Pela vem gula. movimentos. E aí vem movimentos que tentam atacar o quê? A identidade da mulher, a mentalidade dela, né? Então, assim, e a submissão é o quê? Senão estar sob a mesma missão que o marido, né? Teve horas que tu forjou o teu marido. Tu teve que desacelerar, Pra empurrar né? ele, Pra encorajar. encorajar ele. E o que a psicologia fala de palavras de afirmação, nananana, a Bíblia já fala do quê? De profetização, né? profetização. Então, Não, sempre profetizou na vida profetizo, dele. até hoje. Declarar Então, vida, Ontem né? tinha um negócio trancado lá, eu já comecei a orar. E o cara falou que ia entregar na sexta, já entregou de noite. Eu falei, ô, Glória, vamos na frente. E aí, vamos pra frente. É isso aí. Vamos Então, na frente, assim, é isso tu aí. gerou muito teu marido, né, em oração, tu teve que desacelerar para Deus tratar a tua feminilidade, para a masculinidade dele aflorar, e depois ele fez contigo, né? Ele te Sim. impulsionou, ele falou, não, amor, agora a mentoria aqui e tal. Então, o que é submissão? É a mesma missão. Horas É a um vai mesma ter- missão e horas tu não. tá de acordo com Com- teu marido, tu não Exato. confronta ele. Eu comecei a passar a ouvir, porque eu não queria ouvir ele, né? Eu não queria ouvir, eu não queria o palpite dele, eu perguntava, mas não fazia o que ele queria. E aí, ano passado, eu comecei a ouvi-lo. E ele falava assim, não, amor, vamos esperar pra ver se a gente abre essa clínica. Vamos... Tenta a mentoria, vamos fazer tal coisa, eu quero que tu trabalhe online. E ele começava, né, nessa coisa online, eu muito do presencial, muito de estar com mulheres, eu sou muito assim do presencial. E aí ele me impulsionava, eu te pedi 90 dias, ele dizia. Ah, mas mais 30 dias. E ele É. começava assim. E eu fui aceitando. Só que quando eu comecei a ouvi-lo, ele começou a querer ouvir os meus conselhos também. Então chegou um dia que ele falou assim: ah, amor, tem uma situação lá na empresa. Ano passado ele falou isso, que eu preciso tomar algumas decisões. E se eu faço isso, eu falei: ah, tu vai fazer isso, tu vai comprar isso agora. Quando ele chegou lá, ele mandou foto pra mim: ó, já comprei, já fiz, já isso. E ele foi lá e resolveu, né? Então, ele tava com algumas dúvidas. Esse ano também, ele chegou, teve alguma situação aqui com um funcionário, o que tu acha que eu faço? Então, ele pede os meus conselhos também, coisa que antes eu não dava espaço para ele perguntar, até porque ele achava que eu não ouvia. Então, eu tô sempre só. ouvindo ele e aconselhando naquilo que eu acho. Ai, agora ele vai lançar um novo curso. E aí, ele falou assim, amor, tu acha que esse curso... Eu falei, não, já sabia que não, esse aqui não. Mas eu tava esperando Deus te responder. Vai ser esse aqui. E aí ele falou assim, é esse aqui que eu queria mesmo. Aí depois no outro dia ele chegou assim, mas eu troquei de novo. Eu falei, olha, Deus não quer que tu troque de nome, mas tu que sabe. Então, o que é a submissão? Ele é o piloto. Eu sou a copiloto. O piloto tá indo naquela direção. Se ele falar assim, vou por aqui, tu achar que vai bater, tu vai dizer. A mulher sábia vai dizer, olha, essa direção acho que não é legal, talvez essa. Mas tu que sabe. Porque se ele vai e der errado, Deus tá no controle. Nossa, e Deus é tá muito, no controle. E é muito bom tu falar isso, né? Eu adoro falar Deus isso tá pro no Lucas. controle. Olha, tu que está no controle. É tu Tu assim, que eu não tô de sabe. acordo com isso, mas tu tá no Sabe. controle. Aí no A outro dia ele fala, responsabilidade é amor, tua. realmente, acho que tu tá certa. Eu acho que vai ser esse nome mesmo. Eu digo, oh, glória a Deus, Então Senhor. não é, Responsabilidade é tua. não Glória a é Deus. impondo, né? Não. Não é É a impondo, é vulnerabilidade. orando. É orando, a jejuando. Agora não posso jejuar, mas é vulnerabilidade, que vem da orando. dependência de Deus. E como é bom a gente ter Deus e pessoas à nossa volta, né? Que podem nos auxiliar nisso. Eu me lembro que há umas semanas atrás, umas 3 semanas atrás, a irmã Ivone me chamou lá. Ai, E glória a falou Deus, pra ai, mim. saudade da irmã Infone. Chegou pra mim e falou assim, olha só, bem que eu tenho que te falar tal coisa. E eu fui. E ela precisava me falar que eu estava agindo errado, de novo. Ao Eita, confronto. E aí ela eita. veio no confronto. Não Tu fuja dele. não pode fazer. Ok, eu olhei assim, nossa, parece que o Lucas tem um WhatsApp dela, né? Porque mandou direto assim, né? Não, Deus, porque eu oro por ti, porque eu cuido de ti. Ela é maravilhosa, por isso Ela é que eu uma digo, né? bênção. E ela é muito usada nisso. É muito E é usada. muito bom a gente ter pessoas à nossa volta que vão poder nos dar esse direcionamento também. Muitas vezes ser boca de Deus na nossa vida. Amém. Porque, como tu disse antes, a gente entrega, mas a gente pega de novo o bastão, daí a gente entrega de novo, daí a gente pega. A gente fica a gente naquela fica assim, eu te no- entrego, mas fica assim, É. com medo dele não saber. Porque daí, às vezes, não sabe, tem medo de o marido não fazer. Sabe? Aí a mulher fala, mas meu marido não faz nada. Mas aí cai uma porta do teu armário, tu vai lá e resolve. Ou tu Aí chama alguém pra atrasou uma resolver. conta, Não dá o tu vai lá e tempo. resolve. Deixa ele resolver, porque o tempo é dele. A gente quer pra ontem. Eu Aí o tenho tempo amigas minhas que dizem, tá, mas eu vou ter que esperar ele fazer. Sim, eu tô fazendo assim. Eu fiz um novo projeto agora. Comecei a escrever ano passado, que vai ser um devocional, né? E aí ele é digital. E aí eu finalizei agora esse ano. Eu finalizei em 10 dias, mandei pro designer, tudo certo. Esperei 15 dias para meu marido poder fazer a página.
Se fosse em outra época, eu ia estar infernizando, né? Incomodando toda hora. Incomodando toda hora. Glória a Deus. Porque ele trabalha, ele tem os projetos dele, então os projetos dele primeiro do que os meus, né? E eu sei que ele tem essa pressão de fazer o meu projeto também, né? Não, Então aí eu ficava só aqui esperando, né? É muito o fruto do espírito. O Lucas, ele faz toda a arte visual do Shauil, né? E aí, sempre quando tem Acho alguma lindo, hein? coisa... Parabéns, Lucas. Sempre quando tem alguma coisa pra fazer, eu fico. Faz amor, faz amor, faz amor. Não dá pra pingar, vai esfriar. Por isso que eu digo, a gente entrega uma ação, a gente pega. Tu vai falar pra ele assim, amor, eu preciso de tal e tal coisa, tá? Qual é o prazo que tu me dá? Aí ele vai dizer, até tal dia eu te entrego. Ele sempre vai dar um prazo maior pra ti. Se passar do prazo, tu pode comunicar alguma coisa, assim, amor, precisava tanto, sabe, daquele Olha a importância da comunicação. Então, eu acredito. Porque se ficar todo dia incomodando, pensa só, quantas lutas e batalhas ele tem que ouvir na rua. É chato. E aí tem mais eu pra incomodar. É. Então, assim, eu também falo sobre essa comunicação. O marido chegou em casa, a mulher já fala, tem que pagar não sei o que, tem não sei o que, o cachorro caiu, não sei o que, tem caos pra resolver, mas quantos leões ele já matou no trabalho dele que tu não sabe, que não tá chegando em ti, porque o marido é um escudo também da mulher, né? Tem muita coisa que ele não vai abrir pra gente, pra nos proteger. Então, às vezes eu pensava assim, nossa, às vezes eu falo alguma coisa e digo, Deus, não era a hora. Então tem a hora certa, sabe? Acolhe esse marido, ele chega da corrida, eu já fico na porta esperando ele com um copo de água. Porque ele não toma água, então eu já dou água pra ele na porta. Daí já espero com uma comidinha, com um lanchinho, ou antes dele correr eu já faço o lanchinho dele, entendeu? Fazia também um lanche pra ele levar à tarde. Então, por que eu tô tendo mais tempo em casa do que ele? Então, por que eu vou pedir pra ele? Uma coisa que a gente também terminou com as brigas é sobre ele lavar a louça. Se ele é provedor, eu não vou ficar forçando ele a lavar a louça. Se não deu pra lavar a louça hoje, amanhã a gente lava, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma pessoa nos auxiliando também em casa, mas mesmo assim eu gosto de fazer algumas coisas. Então, eu não vou ficar cobrando dele, porque o tempo dele é para gerar frutos para nossa casa. É para trazer a multiplicação para nossa casa. Para trazer a segurança para ti, emocional, financeira. Então, por que se ele tá fazendo a parte dele nesse momento que eu não estou gerando tanta renda quanto ele, por que eu não posso também trazer para ele o acolhimento, uma segurança emocional, um lugar, um lar acolhedor, sabe? Não um lar gélido, com briga, com discussão, com confusão. Eu vejo que ele chega super cansado. Então, por que eu vou exigir mais dele se eu sei que ele também não tá conseguindo entregar aquilo? Porque se ele pudesse me entregar, ele teria me entregue. Por que eu vou cobrar? Exato. E a gente tá falando muito aqui de um homem saudável. Tem porque isso. Porque a gente também precisa analisar que pelo que tu fala do teu marido, não conheço ele na intimidade, mas pelo que tu fala, ele é um homem saudável. Ele não tem vícios que a gente vê muito mas isso foi feito hoje. O filtro, né, amiga? O filtro foi feito na seleção. Então, se você é mulher solteira, precisa selecionar. Primeiro, se trabalhar, né? Se transformar, buscar o Senhor, se transformar numa mulher sábia, corajosa, forte, né? Se curar primeiro. Né? Para depois outra pessoa entrar na sua vida. Porque se você não tá curada, aí vai pegar uma pessoa que também não tá curada, vai pegar uma pessoa só para preencher um vazio, cheia de vícios e confusões. Eu creio muito na transformação das pessoas. Creio demais, tá? Em reconstrução de lares, de casamentos, muito. Mas se tu pega uma pessoa que não professa da mesma fé que tu, já é mais difícil, ou uma pessoa que não é flexível a conhecer aquilo que tu quer que ela conheça. Então, meu marido, ele foi na igreja comigo, através de mim, ele teve um coração, orei muito antes da gente começar um relacionamento, pro Senhor me direcionar, porque eu era a sinaleira, né, eu pedia muito sinal pra Deus, então eu queria sinal do final do sinal, e aí eu disse assim, Senhor, se é ele, me dá o sinal, daí Deus me dava o sinal, aí sinal, mas um sinal do sinal, então assim, ele chegava lá no salão que eu trabalhava, e daí ele me dava flor, eu falei assim, eu fiz uma carta pra Deus antes de conhecer o meu marido, e eu aconselho vocês todos a fazerem uma carta pra Deus com tudo aquilo que tu quer, porque tu é a filha amada do Senhor, tu é a princesa dos olhos de Deus. E eu declarei que nunca mais nenhum homem ia entrar na minha vida e nem ia me ferir. Eu ia entrar na minha vida somente o homem que Deus tinha pra mim. E eu me posicionei no Senhor. A identidade aí, aquilo que a gente falou. Uma mulher com a feminilidade bem tratada. É isso. Não escolhe homem traste do lado 16. dela. E aí, quando chega uma pessoa pra te conhecer, tu vai dizer assim, não, mas não tem os pré-requisitos.
que tá lá. Não quero. Já não perde não tempo. Faz sentido, não perde tempo. Ora e pede pro Senhor tirar. Se, Senhor, se não for da tua vontade, já me livra dessa pessoa. Porque o coração é enganoso, enganosíssimo. Então, se tu tá carente, tu vai cair em qualquer fala, qualquer elogio que Não, tu e o receber. inimigo, ele traz Ele nas pompas, né? Ele Pra te fala enganar. aquilo que tu quer, ele te agrada como tu gosta. Então, eu orei muito pra o Senhor trazer uma pessoa. E o Douglas tem 5 anos de diferença de mim. Então, ele tinha 23, eu tinha 26 ou 27, por aí. E era muito incompatível se as pessoas olhassem. Era muito incompatível. Então, eu era uma mulher à frente do meu tempo. Ele morava com os pais, já morava sozinha, já era independente financeiramente. Então, assim, ele foi muito construído. Mas o que eu vi ali? Eu vi um coração disponível. Eu vi um homem sem vícios. Eu vi um homem disposto a conhecer o Senhor, aí na igreja comigo. Um homem que estava sempre comigo, porque eu trabalhava direto. Então, eu falava assim pra ele, olha, eu trabalho de domingo a domingo, tu tem que estar comigo, né? Morávamos em cidades diferentes. Então, assim, houve renúncias da parte dele. E houve uma conversão também. Não era um homem, assim, que me deixava vulnerável na questão de, tipo assim, de sentimentos. Será Insegura. que... Insegura. Não me deixava insegura Ou nessa seja, questão. sinais. Sinais no relacionamento. Então, assim, se tu vai começar um relacionamento, mas eu quero... Ele vai mudar, ele não vai A gente ir, sempre acha que vai ou conseguir ou é mudar. a Conseguir mãe, mudar. ou é o Não, filho da esquece. mamãe, ou tem conflitos já. Olha, pode ter conversão, né? A gente acredita. Sim, eu creio. Mas vai Mas ser mais difícil é mais mesmo. difícil. É mais demorado. Mas ele não professa a mesma fé. Eu vejo muitas mulheres que estão 10, 15 anos orando pelo seu marido, mas ela conheceu ele em outra fé e ele não quer. Desde o início ele deixou claro. Ou, eu quero ter filhos e o homem não quer. Gente, não vai. Sabe, Não vai tu dar vai ter que certo. renunciar pra É, fazer não a vai dar vontade certo. dele. Sabe Então já procura que- buscar alguém mais alinhado contigo ou uma pessoa disponível a mudar. As Pelo menos conversas difíceis, que quando a gente teve episódio com o Lucas, a gente falou muito sobre isso, né? Da importância das conversas difíceis no início de um relacionamento. Porque tu não perde tempo. isso. Não perde tempo. Se tu já tem uma fala alinhada com teus objetivos, com os teus valores, aquilo que tu quer pra tua vida, comunica. Perfeito. E Sim. escuta o outro, que foi o caso que a Roberta e o Lucas tiveram na conversa deles de alinhamento. Porque o casamento é uma sociedade, né? Exato, gente, a sociedade mais importante que Da tu tua vai, da tua vida é o casamento. Aí depois Não tem como dá pra dizer ajustar. depois, eu casei errado. Não, amor, tu escolheu errado. Agora tu tem que Segura fazer. esse fardo. Se tu escolheu errado, às vezes tem solução. O que eu digo? Dá pra tu melhorar no treinamento. Tu vai ter que treinar ele, tu vai ter que encorajar ele, tu vai ter que orar por ele, tu vai ter que mudar, porque a tua conversão, a tua mudança reflete nele. Não é o que tu manda ele fazer, porque o homem não Sim. gosta de ser mandado, mas como tu age. Ele vai ver o teu coração disponível, ele vai ver como tu tá agindo, e aí ele vai conhecer Jesus através da tua vida. Então, porque é a primeira pessoa pra gente evangelizar é a nossa casa, o nosso Exato, marido. Exato. Então, a nossa conversão tem muito poder sobre o nosso marido. Então, eu errei, ele faz isso, ele não faz o que eu quero. Começa a se posicionar da maneira certa. Perfeito. É, Perfeito. O amor constrange e o exemplo arrasta. Eu tenho muito essa Amém, questão verdade. que a Chay falou sobre a carta. Eu não concordo muito, porque eu vejo que as mulheres elas estão escrevendo nas cartinhas coisas muito irrisórias, estão se fechando para alguns homens que chegam. Porque aí começa muito aquela do mundo, sabe? Eu quero um homem que seja um médico, eu quero um não. homem que não seja careca, eu quero um homem não, que daí seja... não. mas eu tô falando de Aí cartinha também não- realmente gente, nisso. vamos- Se Não. Deus escutasse, Não é. ele escutou muito, mas se Deus escutasse literalmente a minha carta que eu escrevi, era homem mais velho. Meu marido é 1 ano mais novo do que eu. E é uma também. bênção. Eu botei o E é uma homem mais bênção. velho e botei Caráter. características que Buscar Deus não me por deu, mas Deus nos caráter. dá aquilo que a gente precisa e que a gente merece. Isso aí. Buscar por caráter. É isso. Sinais caráter. de Caráter, um homem Não flexível, um homem sem físico, não- vícios, Deus um homem sabe que vá pra igreja o homem que comigo, ele vai mandar. um homem que me dê Exato, é flores, isso o que eu primeiro penso. sinal. Ele sabe. E Por o mais que homem as pessoas- Sinal. Por mais que as pessoas falem assim, não, mas a gente tem um livre-arbítrio. Não, gente, E pode É fazer que o que Deus tu... sabe o que agrada o teu coração. Então eu botei ali, eu quero um homem que me dê flores, é o primeiro sinal. Porque é muito raro hoje um homem dar flores. Tem Sim. mulheres que não gostam, tá tudo bem. Então, esse sinal pra mim foi Não, não importante. tá tudo bem, não. Flores Eu é adoro. felicidade. Eu adoro. Toda mulher gosta de flores. Óbvio. É a música. Eu acho que é gentileza, né? Eu acho que É. os homens perderam muito isso, né? Essa É. questão da gentileza, do romantismo. Não é aquela melação que as pessoas falam, mostram na... É de lembrar de ti, é porque assim, uma Te mulher que não recebe priorizar. flor, ela murcha, né? É. Uma mulher que não recebe flor, ela também murcha, porque a gente é uma flor. A gente é o jardim, ele tem que regar esse É, jardim. é Como? verdade. Porque é muito importante o homem saber priorizar também a mulher, né? Porque muitas vezes eles entram num relacionamento e as prioridades são outras. É. E a mulher É. acaba ficando por último. É a mãe, é o filho, é o Nossa, cachorro, muito é o isso, te trabalho, o apaga, né? papagaio. E aí vem a mulher por último.
E aí, como é que tu vai construir uma relação sendo que tu fica em último lugar na vida É. do homem? É verdade. Então, é o Mas- homem também entender que, no momento que tu entrou numa relação, a prioridade da tua vida agora Afinal, é a É a tua família. tem que mulher. dar a vida por essa mulher, igual Exato. Jesus deu a vida pela igreja. Exato. Amém. E a É. vida da Chay nos fala muito sobre isso, de como, sim, ela foi muito sábia já nas escolhas dela antes, né? Mas tu também treinou e gerou muito teu marido com a Sim. tua oração, com o teu procedimento, com a tua feminilidade aflorada. Então, sim, mulher, você que tá assistindo, é possível, É né, possível. Chay? Claro que é. E, É possível. o mundo, né, o feminismo tá pregando que a liberdade da mulher é ir para o mercado de trabalho e dane-se o resto. Sendo que a maior liberdade da mulher é onde ela quiser estar. E o marido ser esse suporte. Então, essa é a maior liberdade, onde Deus mandou ela Acho que tem que agir florir, no teu né? propósito, no teu Dela chamado. florir onde ela estiver plantada. E o marido, o homem, ele tem que proporcionar isso para a mulher. O homem não tem que esperar que ela seja provedora, ele que tem que correr Eu acho que a atrás. gente tem um medo muito dos homens, assim, sabe? De mulheres que querem se aproximar deles pelo dinheiro, que nem a Sigrid falou. Sim, As foi o que eu pessoas querem falei. botar o dinheiro, a profissão na cartinha. Não, eu não Hum. pedi nada disso, eu só pedi um coração disponível. O homem que me isso, tratasse bem, que me isso, respeitasse, que não sem me traísse, Caráter, que buscasse Jesus. Caráter e valores são pros dois. É que isso São é, pros isso é uma dois, coisa que eu vejo né? que existe uma forma errada de se ver. Quando a mulher fala, eu quero um homem provedor. Isso eu sei porque já teve várias vezes que já fui confrontada com isso. Tu quer um cara que te banque? Não, amor, eu não quero um homem que me banque. Não é sobre isso. Não é sobre dinheiro. O provedor nunca foi sobre dinheiro. Se ele prover financeiramente, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas o que uma mulher quer é segurança. Segurança É o emocional. homem prover a segurança Igual pra a Chay, mulher. que tá grávida e ele pôde. Exatamente. É saber que agora, amor, estou grávida. Como que a gente resolve isso? Como que eu vou trabalhar como eu trabalhava antes? Não tem como. E aí o homem vai chegar e dizer pra ti: agora é comigo. Isso aí, é um amor. prover. Isso é passar a questão Isso. emocional, a segurança emocional pra mulher. E a maior liberdade é tu exercer a tua vocação sem ser diminuída por isso. Exato. Então, assim, se a tua vocação é ser mãe, é ser dona de casa, não tem nada de tem. errado nisso. Eu ouço muitas mulheres, e mulheres da minha família, mulheres que eu amo, que infelizmente eu não posso estar aqui, porque as honro e as preservo. Mas sim, há muito julgamento. Sim, Tem mulher Muito. que acha que ser dona de casa e ser mãe é menos. É um E fracasso, não, e não é. Não Pelo é menos. contrário. Não O é que menos. Jesus acha, será? Pois Sobre é. essa... Então não ouça as figura. mulheres, por mais incríveis que elas sejam, não ouça Tanto é que movimento Deus criou feminista. as Marias e as Martas, né? Sim. Exato. E, na verdade, lá na Bíblia também a gente vê muito, né? O meu marido também estava estudando e ouvindo algumas passagens. E, antigamente, nessa época da Bíblia, as mulheres queriam gerar. Elas só queriam gerar, Sim. era tudo pra elas. Ele chegou em casa falando, amor, nossa, eu tava ouvindo, né, em Gênesis também ali, que as mulheres, tudo que elas queriam era gerar. Inclusive, teve uma história, acho que de Ló, das filhas de Ló, que tiveram que se deitar Aham. com o pai. Ele ficou Uhum, chocado. Eu sim. falei, é um pouco absurdo. Sim. Mas para aquela época, o que era importante? Era perpetuar a família, né? As A raça. raízes, a raça. E não deixar, porque se a mulher tá muito velha naquela época e não tinha casado, o talento dela, o dom dela e a missão dela era gerar um filho. Então eu vejo muito que as mulheres tinham essa missão, sabe? Ela precisava gerar um filho. E como o inimigo vem, né, pouco a pouco, tirando isso da gente, né? O fato de colocar coisas no lugar, de fato, da missão de construir um legado, Sim. que Deus direcionou isso para nós. Verdade. Então, liberdade não é ir para o mercado de trabalho. Liberdade é exercer a tua vocação, que é individual, que é um chamado teu, sem ser diminuída por isso. Não deixe o movimento te dizer que tu é menos se tu quiser ser dona de casa e mãe. Tá E tudo certo. só isso. Exatamente. Porque não é. Tudo o isso, trabalho mais tudo lindo. É o Nossa. trabalho mais lindo. É O um resto maior vem só agregar. né? O resto É. vem só dar um E hoje em títulozinho dia ali. tem muitas profissões também que a mulher pode trabalhar de casa, complementar a Nossa, renda do muito, marido, muito. auxiliar o marido, porque muitas vezes, mesmo eu Perfeito. abrindo mão, muitas vezes eu também senti falta de complementar a renda Sim. do meu marido, de ajudá-lo também, né? Embora- Auxiliadora, né? sendo uma Idônea auxiliadora. Mas ele Gente, sempre o me encoraja. digital, as pessoas falam, "Ai, o feminismo que deu lugar para a mulher no mercado de trabalho. E o quê? Foi o capitalismo, porque hoje a gente tem um celular e a gente pode Capitalismo. empreender
com o De digital. qualquer- Então, assim, ó, graças ao capitalismo, nós podemos empreender e gerar renda, né? E muitas vezes dentro de casa, com os filhos. Então, assim, a gente vive num tempo que somos abençoadas por isso e vamos Graças a Deus. dar voz a isso, né? E por isso que a gente fala de Sim, empreendedorismo, de empreendedorismo, de maternidade maternidade. e todos os pilares. E estamos encerrando, então, o Ah, episódio de mas hoje. eu vou- Gente, é um assunto, porque, assim, ó, Ó, a gente gente, é um assunto que rende. Eu pelo amei. amor Eu de acho. 3 horas. Deus. Eu vou dar uma sugestão. Diga. Vamos fazer um café de mulheres Vamos. pra gente falar desse assunto a tarde toda. Com certeza. Verdade. Senhora, com pra certeza. acabar, daqui a pouco vira uma vigília, né? Ah, Aproveitem que adoro. ainda não ganhei bebê. Depois que eu ganhar, minha filha não vai poder ir junto, não. Não vou poder Ai. dar Que vão ter o presente. parte Foi um 2, prazer. né? Parte Foi um dois. Vamos prazer. ver, né? E ela, deixa seu comentário, suas dúvidas, suas críticas também são muito bem-vindas, né? Então, Com muito respeito. deixa suas Fiquei grávida perguntas. aqui. Quem sabe a gente faz um segundo episódio. Ótimo, Isa. Chay, muito Muito obrigada obrigada. pela Ai, tua eu agradeço. Foi um disponibilidade. prazer estar aqui. Maravilhosa. Maravilhoso essa mesa. Que Deus te abençoe, Amém. tá? Vocês Com a tua também. filha. Ai, E sim. que ele te Abençoe, prospere sim. muito e Sanjinho. dê voz ao teu propósito. Que Deus abençoe Bom. também esse podcast. Obrigada. Amém. Que o Glória a Senhor Deus. leve, né, para muitos lugares. Amém. Amém. O nome de vocês, que vocês sejam muito conhecidas, né? Porque não é a gente que patrocina, é o Senhor que patrocina Aham, quando Ele exato. quer, que essa mensagem se espalhe, que todos esses episódios, né, sejam mesmo do coração do Senhor, que muitas mulheres sejam transformadas, resgatadas, Glória né? a Deus. Amém. E que vocês, seja só o começo, né, do que Deus tem feito na vida de vocês. Que o Senhor, eu profetizo sobre os úteros, úteros Amém. férteis, que o Recebemos. Senhor dê muitos filhos, que possa frutificar cada vez mais nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos de Perfeito. vocês também. Obrigada. Amém. Obrigada, Chay. Um Amamos. beijo. Um beijo. Beijo, Até a beijo. próxima.